A CPMI do INSS aprovou a quebra do sigilo bancário de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido aí como Lulinha. A decisão foi tomada após o requerimento da oposição, que alega a necessidade de aprofundar investigações sobre possíveis irregularidades envolvendo repasses ligados ao INSS. E olha, isso acabou em quebra-pau. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quebra-pau na Câmara dos Deputados. Como é que foi essa história? Sophie, não é a primeira vez que acontece, né, um quebra-pau desse, mas as cenas são terríveis, as cenas são feias, e o pior, não é só uma cena ruim. Nós temos também um problema gravíssimo, que é uma acusação de erro ou, pior, fraude, atropelamento no processo de decisão. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade de deputados que levantaram, foram contra o pedido, a quebra de sigilo do Lulinha na CPMI e CPI, que foi uma quantidade maior do que o relator contou. Então, isso gerou um desconforto e fez com que, inclusive, o líder do governo o líder do governo resolvesse se manifestar, que é Jacques Wagner, e vai haver certamente uma tentativa de suspeição, uma tentativa de revisão do processo. Eu tenho uma opinião extremamente impopular sobre, no começo da CPMI, inclusive, e a quebra de sigilo do Lulinha. Deixa a minha opinião popular para comentar depois, Sofia, porque a gente vai ver agora a cena absurda que foi a votação, que o relator aí ignorou as pessoas, os deputados, e só passou o trator. A gente chama isso no processo de tratorização. Vamos assistir, por favor, Sofia? Bora lá. Senhores, por favor, atenção. Votação simbólica dos requerimentos pautados em globo. Os parlamentares, os suplentes. Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. E aí corta um som, né? Mas a gente vai ver aí que ainda continua a confusão. A pauta está aprovada. Então, olha isso, gente. E aí vamos para cima da mesa. A gente tem uma declaração do Paulo Pimenta, né, o deputado Paulo Pimenta, que aponta que houve irregularidade. Olha ali, olha essa cena. Isso aí são deputados. Eu não preciso nem dizer quem é essa senhora com a coroa de flores aqui na cabeça, para fazer take para as redes sociais dela, porque é basicamente isso que essa galera sabe fazer. E tem uma coisa, Sofia, eu volto a falar. Quando os deputados se levantam para votar sobre o pedido ali de aprovação da quebra de sigilo do Lulinha, mais deputados do que foram contados se levantam. E aí é que começa uma briga, né, um empurra-empurra, depois que o relator ali, ele aponta que houve uma concessão, houve uma maioria dos deputados votaram para pedir a quebra de sigilo, sendo que tem esse empurra-empurra aí que se envolveram o Rogério Correia, o Alfredo Gaspar, que é justamente o relator, que está ali na mesa do União, e também os deputados Evair de Mello, do PP, e Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro. Luiz Lima é uma figura que a gente vai ouvir falar muito esse ano, certamente. Eles apontam que teria ali suplentes que estavam em pés, mas na verdade tinham titulares em pés, e quando a gente e quando a gente vai analisar ali quem estava em pé, deixa eu só pegar a lista aqui, a gente tem um número bem maior de deputados, né, de parlamentares que realmente não queriam a quebra do sigilo do Lulinha. Por quê? Não sei, porque na teoria, né, quem não deve nada não tem por que não ser investigado, né?
Mas aí eu vou te pedir, Sofia, para trazer uma análise que foi feita pela CNN. Preste atenção como a CNN dá esse rebuliço, tá? Por favor, Sofia. Não, isso é Globo News. Oh, perdão, é Globo News, é isso mesmo, perdão, tá. Não, fui eu que errei. Não, é Globo News, isso. Beleza. Com o apoio de alguns parlamentares do Centrão para tentar rejeitar alguns requerimentos, entre eles o de Lulinha, só que no momento em que foi anunciado que havia sido aprovado, então, esses requerimentos em bloco, os parlamentares questionaram, os parlamentares governistas foram ali até... E é exatamente isso aqui, né? A gente vai ouvir essa análise da Globo News que vai apontar isso, que o PT... fala sobre fraude, né? Houve uma fraude gritante nessa contagem, pareceu tipo brincadeira de criança mesmo. Agora vamos ver se vai. Pronto. Junto com o apoio de alguns parlamentares do Centrão para tentar rejeitar alguns requerimentos, entre eles o de Lulinha, só que no momento em que foi anunciado que havia sido aprovado, então, esses requerimentos em bloco, os parlamentares questionaram, os parlamentares governistas foram ali até a mesa, se levantaram e fizeram esse questionamento. Agora há pouco, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, passou por aqui, eu questionei a ele, né? Perguntei o que aconteceu, se houve se eles vão questionar essa aprovação, e ele disse que sim, porque segundo ele, eles tinham maior número para rejeitar essa aprovação dos requerimentos, mas ele, segundo as palavras dele, ele não entendeu como foi dada nas palavras dele, a proclamação dessa aprovação, porque eles tinham maior número, segundo o líder Jacques Wagner. E aí o que ele disse é que eles devem sim questionar essa aprovação. Isso era o que estava reservado para acontecer na primeira parte da sessão da CPMI. Só que a gente viu essa confusão, a sessão foi interrompida. Hoje também tem a previsão de depoimentos. O único depoimento previsto para hoje vai ser o de Paulo Camizotti, filho e sócio de Maurício Camizotti. Ele é investigado por suposta participação em esquemas de descontos não autorizados. E além dessas votações dos requerimentos de quebras de sigilo fiscal e bancário, os parlamentares também devem votar novas convocações e depoimentos. A gente tem aí um trecho dessa confusão no momento em que foi anunciada a aprovação dos requerimentos. Vamos ouvir. A pauta está aprovada. A gente viu, né, que é justamente isso. A revelia foi exatamente esse ponto. Eles ignoraram completamente o que estava posto. Então, Camila, a gente tinha uma quantidade que estava em pé, mas foi ignorado. Em pé tinha, além do senador Jacques Wagner, do senador Randolph Rodrigues, Jussara Lima, a senadora também Tereza Leitão, Paulo Pimenta, o deputado Paulo Pimenta, o Kleber Verde, inclusive, quando a gente olha a imagem, ele está atrás do Paulo Pimenta, tem a Soraya Tronic, o Rogério Correia, Átila Lira, o Neto Carleto, o Orlando Silva, o Romero Rodrigues, Alencar Santana e o Damião Feliciano. São 14 deputados e senadores parlamentares que estavam ali se manifestando contra a quebra de sigilo do Lulinha, enquanto só 7 estavam sentados, que eram da oposição, que resolveu que seria vantajoso chamar o Lulinha nesse momento, que era o Van Hatten, né, o Marcel Van Hatten, a Adriana Ventura, Isalci Luca, o Eduardo Girão, Coronel Fernanda, e o senador Rogério Marinho, o deputado Alfredo Gaspar, e que estava, inclusive, na mesa, se manteve sentado. Ou seja, o dobro de deputados e senadores votaram contra o pedido de quebra de sigilo do Lulinha. Não tem sentido, Sofia, isso foi uma manobra. E aí a minha opinião impopular eu particularmente acho que o governo deveria utilizar a estratégia de, olha,
o Lulinha vai sim vai entregar toda a documentação, vai depor, vai fazer o que for necessário, desde que, e aí bancar também nomes como da extrema-direita que estão aí sendo investigados e ventilados e não se estão atrelando diretamente nessa mesa. Por quê? Porque chamar Lulinha nesse momento, gente, é só uma estratégia política. Tentaram primeiro enrolar o presidente Lula com o seu irmão na CPI, quando ficou comprovado que seu irmão não tinha absolutamente nada. Inclusive, a gente já falou aqui até de matérias do Metrópolis, né, Sofia? Metrópolis colocando, foi encontrada no sindicato que o irmão do presidente tem participação em um carro X, que quando você foi analisar, não tinha nenhuma comprovação de que o irmão do presidente tinha nenhuma relação, inclusive porque o cargo dele no sindicato era simbólico. Então, agora, a gente está tentando puxar uma capivara aí do filho do presidente, tudo para colocar o presidente Lula numa enrascada em um ano eleitoral. E conseguiram nesse momento, sendo que, ainda que, quando a gente analisa as imagens, perceba que há uma irregularidade, e é, no mínimo, estarrecedor, Sofia, que o relator encerra, todos viram que tinham mais pessoas em pé do que sentadas. Isso vai, mesmo que o governo tente reverter essa sessão e anule essa sessão, já vai gerar uma crise de imagem, porque esses deputados vão fazer o quê? Vão dizer, olha, tá vendo aí, eles estão blindando o filho do presidente certamente tem algo a esconder. Então, tudo de errado já foi feito, já foi dado, Sofia. Então, é necessário que a gente mostre essa irregularidade. E agora o governo vai ter um grande problema aí para tentar articular uma estratégia que é botar quem realmente deve na linha de frente, tá? É isso, Sofia. Pois é, Dai. Se contar, eu estava fazendo isso agora, na imagem, o número de pessoas que está de pé e o número de pessoas que está sentada, você vê que tem 14 pessoas de pé e 7 pessoas sentadas. E eles foram lá, contaram 7 pessoas de pé e disseram que tem mais gente sentada e ficou por isso mesmo. Então, claramente foi uma irregularidade aí que foi cometida. E, infelizmente, a gente tem visto esse tipo específico de irregularidade ficando cada vez mais comum, né? A gente tem visto cada vez mais casos em que vão lá em 1 minuto eles contam, eles colocam em pauta o assunto, diz aqueles que estiverem de acordo, continuem como estão e aprovam. Simplesmente aprovam desse jeito o que quer que esteja sendo passado. A gente viu isso acontecer agora, recentemente, com o projeto da antifacção, do PL antifacção, que eles votaram todos os destaques em 1 minuto e meio, desse jeito. Então, aqueles que estiverem de acordo continuem como estão, aprovado. Gente, essas votações simbólicas, desculpa, mas elas vão ter que acabar. Se a gente quiser ter alguma chance de ter um arremedo de democracia nesse país, a gente vai precisar chegar a gente vai chegar à conclusão que todas as votações vão ter que ser nominais, porque se você vai lá e faz uma votação desse jeito, você não tem garantia nenhuma de que a votação realmente aconteceu do jeito que deveria. Você vai ter simplesmente o presidente da comissão, da sessão, da Câmara, o que quer que seja, impondo sua vontade e acabou. E acabou. Eu quero que seja assim e vai ser assim. Quanto ao Lulinha, gente, se for provado que ele realmente tem alguma culpa no cartório, que ele responda por isso. A gente não vai passar pano aqui. Agora, precisa ser provado. Porque, caso contrário, vai ser só uma manobra política para tentar queimar o Lula num ano eleitoral, que é o que eles estão tentando fazer, uma manobra política para queimar o Lula em ano eleitoral. Já prevendo que o antagonista dele vai ser o Flávio Bolsonaro,
que tem mais esqueletos no armário do que espaço, sabe? O armário dele, assim, tipo, tá com a porta estufada, com ossinho saindo por cima e por baixo da porta. De tanto esqueleto que tem guardado lá. Eles vão ter, como eles não têm, o Lula não tem esse monte de esqueletos no armário, eles vão ter que apelar para subterfúgios como esse aí. Enfim. Dai, ficamos por aqui? Ficamos, Sophie. Colocando em pauta o requerimento do fim desse corte, daqueles que estiverem de acordo fiquem como estão, aprovado.